Shalom Adonai! Mais uma vez aqui estamos para continuar estudando Apocalipse. Estamos estudando o capítulo 9, agora o versículo 7 até o versículo 12, a quinta trombeta. Nós começamos aí no último vídeo, se você não viu, dê uma olhadinha. Nós vimos do versículo 1 ao versículo de número 6, o início aí do que vai acontecer quando começar a tocar a quinta trombeta. Então nós vimos aí que vai ser aberto o abismo, vão sair ali demônios ferozes daquele abismo. Eu falei aí no vídeo passado que existe demônio muito pior do que todos os que estão aqui na Terra. Nesse período aqui da grande tribulação, eles vão ser soltos e eles vão aprontar. Só lembrando aí que no capítulo 8, versículo de número 13, nós vemos aí 3 vezes o anjo do Senhor falando ai, ai, ai. Ou seja, certo? Eu não quero estar na pele desse povo, eu não quero estar na pele desse povo. Ou, ai meu Deus, é como se fosse essa ideia, né? Então o anjo fala aqui sobre 3 ai. E o primeiro ai é essa manifestação aqui desses demônios trazendo pavor, certo, às pessoas. Se nós pudéssemos usar um título aqui para o estudo de hoje é o pavor sobre a terra. Pavor sobre a terra por causa dessa quinta trombeta que é tocada. Esse demônio vem, a descrição aqui, a linguagem figurativa ou metafórica aqui, é como se ele fosse igual escorpiões, tá? Matando ali as pessoas com as suas picadas, certo? Dói muito, né? Ou então nós pudéssemos colocar ali o mesmo ferrão daquele peixe arraia, né? Nós pudéssemos colocar assim. Então vamos lá, versículo 7. O aspecto dos gafanhotos, né, que ele vai descrever aqui, eram semelhantes a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto como rosto de homem. Então, o apóstolo João descreve que esse gafanhoto vem parecendo, não diz que parece. Então é o que o diabo quer, parecer com Jesus, né? Tudo isso aqui é uma manifestação, lembrando que o inimigo quer parecer ser o todo-poderoso, né? Então a ideia é essa aqui. Então essas linguagens aqui usadas aqui, é a linguagem para a cultura judaica, que o judeu lê isso aqui, ele entende. Nós brasileiros não entendemos, mas é só para você, quando uma pessoa vai brigar com a outra, ela fala para trazer medo na pessoa. Então muitas vezes a pessoa, quando ela vai brigar, né, eu estava vendo uma cena de um filme chamado Falcão, com Sylvester Stallone, né, ali na queda de braço, e o seu rival, o seu inimigo ficava trazendo medo para ele através da fala. Eu vou te matar, vou acabar com você, eu vou triturar você. Então o diabo, ele trabalha dessa forma, ele gera medo na mente das pessoas, ele lança seta. A Bíblia diz que isso aí chama-se dados inflamáveis do maligno, né? E o versículo 8 diz assim: tinham também cabelos como cabelos de mulher, seus dentes como dentes de leão, né? Aqui tá falando o quê? É o pavor que ele vai trazer. Dente como dente de leão, né? Uma tragada do leão ali mata qualquer presa. A gente sabe que a onça mata quanto mais o leão, né? Ele bate ali o dente, acabou, morreu mesmo, mata mesmo. Tinham couraças, versículo 9, como, né? Ou parecendo. Como couraça de ferro, o barulho que as suas asas faziam eram como o barulho de carro de muitos cavalos quando correm a peleja. Deixa eu resumir aqui tudo que eu falei até agora. É o seguinte, aí vocês talvez não estão entendendo nada do que eu estou falando, então deixa eu traduzir aqui. Nesse período aqui, as pessoas vão sentir tanto pavor, sabe quando você acorda com o pé esquerdo, na linguagem brasileira nossa, medo, angústia, tá tudo bem, tudo jóia, mas um medo, aquela angústia, aquele pavor. Sabe quando você fica sozinho, que você começa a ficar com medo? É igual quando nós éramos crianças, apesar que tem gente adulta que até hoje não passa na porta do cemitério de noite com medo do defunto, certo? Eu morria de medo de defunto até os 25 anos de idade. Depois que eu me converti, é que eu acabei. Mas eu ia nos velórios, eu ficava ali 10, 15 metros de distância do caixão, certo? A ideia é essa. As pessoas vão estar com tanto medo, tanto pavor, que elas vão ficar assustadas. E é isso que o diabo quer trazer medo. Versículo 10. Tinham ainda cauda como escorpiões, ferrão
na cauda tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses. A ideia aqui é o seguinte, vamos imaginar o escorpião dando uma picada na pessoa. Hoje o escorpião pica, a gente vai no hospital, né, tem um soro ali para poder, eles aplicam ali a injeção bem onde o escorpião picou, para poder amenizar aquela dor. Agora você imagina 5 meses aquela dor, aquele desespero, aquele pânico, certo? A ideia aqui não é que vai vir um escorpião grandão andando na terra e picando as pessoas. Ou seja, esse pavor, esse medo, ele vai durar 5 meses. Igual nós vimos numa das aulas passadas, que a morte vai sair da terra durante 5 meses. Aí as pessoas vão procurar a morte e não vão encontrar. Versículo de número 10 aí finaliza que durante 5 meses vai trazer esse pavor. Agora o versículo 11, ele finaliza aqui essa parte dizendo assim, esse gafanhoto, ele tinha sobre eles como seu rei o anjo do abismo. Lembra que nós vimos aí que abre o abismo, capítulo 9, versículo 1, né? Que aí fala que e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então vem um anjo com autoridade para abrir o abismo, vem demônios, nós vimos na aula passada e agora repetir novamente falando, e só que agora tem um intitulando como rei dos demônios. Quem é o rei dos demônios? É aquele que Jesus falou que é o príncipe dessa terra, que é Satanás, né? Então que Satanás vai estar direcionando esses anjos, ou melhor, esses demônios, para trazer pavor às pessoas. Ele vai dar autoridade para eles, trazer medo e pavor. Quando a gente chega em certas casas, eu, por exemplo, eu tenho um discernimento espírito. Aonde eu chego, eu sinto que tipo de demônio está ali. E muitas vezes o demônio traz pavor e medo. Deixa eu só abrir aspas aqui. Você que não teve experiência para expulsar demônio de alguém, a minha alma, a sua alma, o meu corpo, o seu corpo, ele tem medo do demônio. Então não é errado o seu corpo tremer, não é errado você ficar com medo. Agora o erro é você achar que Jesus não tem poder de expulsar aquele demônio. O erro é nós acharmos que falar em nome de Jesus sai e ele vai sair. Então, quando nós usamos o nome de Jesus, há poder. Então, quando você for expulsar um demônio, seu corpo ficar tremendo com medo, isso aí faz parte, que a nossa natureza humana é escrava. A velha natureza é escrava do diabo, do demônio, né? Que desde quando você nasce, existem demônios delegados para trabalhar na sua vida, para trazer, né, todas as obras das trevas, vamos resumir assim. E aí, o versículo 11 diz que tinha esse anjo como rei. Né? Vou repetir, tinha sobre ele como seu rei o anjo do abismo, cujo nome era, em hebraico, Abaddon, e em grego, Apolion. Né? Essa palavra Abaddon, na minha Bíblia aqui no rodapé, diz assim, Abaddon significa destruição. Lá em Jó 26:6 fala sobre esse Abaddon, aquele que vem destruir. Jó 26:6. Eu vou ler o 5, Jó 26:5 e 6 diz assim: a alma dos mortos treme debaixo das águas como seus habitantes. O além está desnudo, ou seja, o além, tudo, certo? Está falando do abismo aqui, Deus está vendo tudo, né? Ele diz aqui, o além está desnudo perante ele quem? Perante Deus. E não há coberta para o abismo, ou seja, o abismo, o além, a eternidade e o abismo, Deus está vendo tudo. Ou seja, Deus tem poder sobre tudo, é isso que ele quer dizer aqui. Então, o Abaddon, que significa a destruição, Deus tem poder sobre qualquer destruição se o diabo vier tentando destruir, certo? E aí a palavra Apolion, ou Apolion, significa destruidor. Abaddon, destruição. Apolion, ou Apolion, significa destruidor. Lá em João 10:10 diz que o ladrão, o diabo, ele vem não somente para roubar, matar e destruir. Então a palavra destruir significa Apolion, né, em grego, tá? E Abaddon em hebraico, certo? Então aqui no versículo 12 ele vai finalizar dizendo assim, o primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Então aqui encerra essa primeira catástrofe, lembrando que cada dia que passa vai só piorando.
As coisas vão só piorar no período da grande tribulação. E só para concluir, eu creio que a igreja não vai estar aqui, certo? Eu acredito que a igreja não vai estar aqui, porque aquele que retém é o Espírito Santo. Quem é que retém o anticristo aqui na terra? A igreja, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus. E o santo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, habita em nós. E lá em 1 João 4,4 diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Que Deus abençoe sua vida e seu coração. Esse vídeo foi pequeno devido a história ser bem pequena. Se ele for bom para você, compartilhe com mais pessoas, dê um like aí, faça o seu comentário. Fique com Deus, um abraço, até a próxima videoaula.